tá? Que são as amenorreias primárias e secundárias. Porque assim, envolve muitas síndromes, envolve uns assuntos meio polêmicos, tá? Que inclusive a gente teve contato recentemente agora nas Olimpíadas, né? Por conta desse teste genético que supostamente estavam pegando o cariótipo da galera, né, descobrindo que a mulher é XY, enfim. Vamos conversar melhor, não quero entrar em política, não quero entrar em debate, enfim, eu não ligo pra essa porra, não. Mas é que isso aqui é muito interessante. Você vê que faz sentido, tá? Primeiro, dividir, né, o eixo em compartimentos, igual eu tinha te falado lá na primeira aula. Compartimento 4, compartimento 3, compartimento 2, compartimento um, e sendo um útero, vagina, compartimento 4, hipotálamo, tá? E primeiro, só dar uma relembrada aqui de como é a formação gonadal, tá? A diferenciação sexual lá no período intrauterino. Primeiro, a gônada ela é indiferenciada, tá? Ela não puxa nem para o lado nem para o outro. Ela é indiferenciada, é uma gônada, né, única para ambos os cariótipos, tá? Os dois cariótipos vão apresentar no início os ductos de Wolff e os ductos de Miller, tá? Que você vai ver que ali depois vai se diferenciar que os ductos de Miller, que são os ductos paramesonéfricos, se é outro nome, tá? Os ductos de Miller, eles vão se transformar ali em trompas, útero e os dois terços superiores da vagina, enquanto os ductos de Wolff vão se desenvolver ali em epidídimo, né, em ducto deferente, em próstata, enfim, é mais da parte masculina. O que importa mais para a gente aqui são os ductos de Miller, tá? Os ductos de Miller, eles se transformam, né, em trompas, útero e dois terços superior da vagina. Por que isso é importante? Porque você vai ver que tem, por exemplo, na síndrome de Mayer-Rokitansky, né, que é uma síndrome XX, ou seja, a mulher tem ovário, tá? Que o cariótipo XY ele determina a presença de testículo, enquanto o cariótipo XX determina a presença de ovário. Só que o que que acontece na síndrome de Mayer-Rokitansky? Há uma agenesia dos ductos de Miller. Então, a mulher vai ter ovário, tá ali produzindo. Só que os ductos de Miller, eles não se desenvolvem. Então, a mulher não vai ter trompa, não vai ter útero, nem os dois terços superiores da vagina. Vai ter ali a vagina curta. Vai ter só o terço inferior. Mas depois a gente vai explorar melhor. Só para você ver que você saber como se forma ali os ductos de Miller é importante para entender as outras síndromes. Tá? Então, basicamente, assim, como funciona? Cariótipo XY, tá? Determina a formação do testículo, tá? O testículo ele tem basicamente duas células de Sertoli e células de Leydig. As células de Sertoli são responsáveis pela produção do hormônio antimileriano, o que que esse hormônio faz? O nome já diz, né? Ele é, in- vai inibir a progressão dos ductos de Miller, né? Então, por conta desse hormônio, os ductos de Miller vão regredir, enquanto as células de Leydig eles vão produzir testosterona. E a testosterona vai fazer com que os ductos de Wolff se desenvolvam, tá? Aí se diferenciando lá em próstata, ducto deferente, epidídimo, enfim. E a dihidrotestosterona, é que eu não estou conseguindo ler aqui, peraí. A dihidrotestosterona, ela vai transformar, por meio da ação dela, né, a genitália ela vai se diferenciar em genitália externa masculina. Tanto que a gente vai ver que lá na síndrome de Morris, né, que é a síndrome de insensibilidade ao androgênio, existe a fórmula parcial da doença também. Ou seja, alguns receptores, né, de androgênio eles vão continuar funcionando, de forma que essa genitália ela possa aparecer, possa se desenvolver como masculina, mas ela também pode se desenvolver ali com pouca ação de androgênio, formando uma genitália ambígua, é o que a gente chama de hermafroditismo, né? E passando para o outro lado, tem os ovários, né? O cariótipo XX, ele manda a formação do ovário. E o que que acontece? Eu não tenho as células de Sertoli, né? Para produzir ali os hormônios antimillerianos. Então, o que que vai acontecer? Os meus ductos de Miller vão se desenvolver.
formando as trompas, o útero e os 2/3 superiores da vagina. Enquanto sem a testosterona, eu não tenho o estímulo para continuar, né, o desenvolvimento dos ductos de Wolff. Então, eles vão regredir. Tá? Eu não sei uma forma muito boa de decorar qual ducto é em qual, mas lembra que Miller, mulher, XX, pô, eu sei que é horrível, eu tô contrapondo tudo que eu tô falando, mas é para te ajudar na prova, cara. Tenta me entender. Dessa parte aqui é isso, tá? E começando agora, de fato, na menorreia, tá? Começando pela menorreia primária, que é basicamente assim, como é que a questão vai te abordar. É uma menina de 15, 16 anos que nunca menstruou, tá? E a gente considera a menorreia primária quando é uma menina de 13 a 14 anos que não desenvolveu caracteres sexuais, ou uma menina de 15 a 16 anos que tem o desenvolvimento sexual, mas nunca menstruou, ou então 5 anos após o desenvolvimento das mamas, se esse se deu antes dos 10 anos. Lembra lá da pediatria, que a puberdade ela atinge ali a mulher entre 8 a 12 anos, né? 8 a 12 anos, e que é quando desenvolve, né, as características sexuais secundárias. Então, se tem uma menina ali de 8 anos, que ela começou a desenvolver mama com 8 anos, e com, sei lá, 14, ela ainda não menstruou, inicia a investigação. É uma menorreia primária. É basicamente isso aqui. E a primeira coisa que a gente vai se perguntar diante de uma menorreia primária, você olhou a questão assim, o que você vai se perguntar? Essa mulher, essa menina, ela tem. Eu arrisquei aqui. Essa menina, ela tem características sexuais secundárias ou não? Essa é a primeira diante de uma menorreia primária. Por quê? Se a menina ela não tem características sexuais secundárias, quer dizer, então, que o eixo dela não está funcionando. Que de alguma forma ela não está produzindo estradiol. Lembra que eu te falei que o estradiol no organismo da mulher ele produz as características sexuais secundárias? Se esse estradiol, se a menina ela não tem características sexuais, né? Lembra lá do estadiamento de Tanner na pediatria, né? Que é o aparecimento ali do broto mamário, da, da, do aumento ali, enfim, M1, M2, M3, P1, P2, P3, enfim. Se ela não desenvolveu, é porque o eixo dela não está funcionando. Porque pensa, né? Não está chegando ou não está chegando no ovário, ou o ovário também não está funcionando. Só que, se eu tenho essa característica sexual e a mulher não menstruou, eu tenho que pensar que pode ser alguma alteração estrutural, né? Porque o meu ovário está produzindo estradiol, né? O ovário está produzindo estradiol, né? A mulher desenvolveu mama. Só que, por que não está sangrando? Tá ligado? Então, divide a investigação daí. Vamos começar primeiro pelas características sexuais ausentes, tá? Ou seja, uma menina, que é ali uma menina de 14 anos, nunca menstruou e não tem características sexuais secundárias. Eu tenho que pensar, ou o meu distúrbio está no ovário, ou seja, ou o meu ovário ele está recebendo o sinal para produzir, mas ele não está produzindo por algum motivo, ou então o problema está lá em cima no sinal, né? Que não tá, se o meu ovário não está recebendo sinal, ele não vai produzir por nenhuma, né? Ou o problema está lá na hipófise e no hipotálamo. O que que a gente pede? O FSH. Por quê? Se o FSH tiver aumentado, é aquilo, né? Porra, tem alguma coisa riscando aqui o slide. Mas, enfim, por quê? Se o meu FSH tá alto, quer dizer que a minha hipófise está mandando sinal pro ovário. Cara, produz essa porra. Não tô vendo aqui na corrente sanguínea. Ou seja, é uma disfunção do ovário. Concorda? É a mesma coisa lá do hipotiroidismo, cara. Se o meu TSH está elevado e o meu T4 tá baixo, quer dizer, então, que é um problema da tireoide, um hipotiroidismo primário. É a mesma coisa aqui. Se eu achar um FSH baixo, quer dizer, então, que o problema está lá no sinal. Só que o FSH ele não é o único, né? Ele depende também do GNRH. Se o GNRH não estiver mandando, o FSH vai estar baixo também. Ou se a hipófise não estiver funcionando, vai estar baixo. Para isso, faz o teste do GNRH. O que é o teste do GNRH? Você dá uma dose
ali de NRH para a mulher, simulando, né, a secreção de NRH, e a tendência, né, se a hipófise estiver funcionando, os níveis de FSH-LH vão aumentar. Ou seja, se os meus níveis de FSH-LH aumentaram, quer dizer que ele não estava recebendo estímulo. Então, o problema estava lá no hipotálamo. Enquanto, se eu dei o GNRH, o que a hipófise precisa para funcionar, e não aumentar, então quer dizer que o problema está na hipófise. Aí a gente vai falar um pouquinho de cada distúrbio agora, em cada um dos compartimentos. Aqui uma situação que. Deixa, depois eu falo. Enfim, a menorreia primária sem caracteres sexuais secundários. Pediu o FSH. O FSH veio aumentado. Então quer dizer que é um hipogonadismo hipergonadotrófico. Logo de cara eu vou pedir o cariótipo. Logo de cara eu vou pedir o cariótipo. Porque o cariótipo ele vai ajudar a gente a diferenciar certas situações. Aí a gente vai lá na causa gonadal, né? Na digenesia. O que que a gente tem de principal aqui? Principalmente, cara, principalmente o que mais cai é a síndrome de Turner, tá? A síndrome de Turner, ela é caracterizada pelo cariótipo X0. A mulher só tem um X, é 45X0, tá? Então a mulher, ela vai ter um, um, um desenvolvimento inadequado da genitália interna, tá? Os ovários vão estar em fita, ela tem ovários, só que esses não são tão funcionantes. E tem algumas coisas na síndrome de Turner que é interessante, que sempre cai em questão. Sempre que você vê isso, cara, tá querendo falar da síndrome de Turner, que é anomalias cardiovasculares, isso, assim, a coarctação de aorta é o maior representante, só que, assim, o que eu mais vejo cair, né, na síndrome de Turner é esse fenotípico aqui geno, né, do peito para cima, né, que é o pescoço alado, tá? O tórax em escudo e a baixa implantação de cabelos. Sempre que você lê isso na prova, é síndrome de Turner. Outra malformação que toda vez é cobrada, se o cara quiser falar da síndrome de Turner com você, ele vai citar isso, é os ovários em fita e a malformação renal, que é ali o rim em ferradura, que é isso aqui, ó. Então, cara, se a questão quiser, né, te induzir a síndrome de Turner, né? Se a resposta for síndrome de Turner, provavelmente ela vai trazer alguma dessas informações aqui, tá? Normalmente síndrome de Turner também vai vir com hipotireoidismo, vai vir com outras alterações autoimunes, tá? Mas em geral, síndrome de Turner é isso aqui, cara. São ovários não funcionantes. Se os ovários são não funcionantes, então quer dizer que eu não vou ter a menstruação, né? O ciclo ovulatório. De, é, enfim, síndrome de Swyer. A síndrome de Swyer é quando começa, né, as nossas síndromes do cariótipo XY, tá? A síndrome de Swyer, ela é caracterizada como um testículo, ela é XY, né? A mulher é XY, então ela tem testículo. Só que na síndrome de Swyer, esse testículo não é funcionante. Então nem as células de Sertoli, nem as células de Leydig, elas vão funcionar. Se eu não tenho as células de Sertoli, lembra lá, qual é a função das células de Sertoli? Secretar hormônio antimileriano. Se ela não está funcionando, quem que vai se desenvolver? É os ductos de Miller, não é? Então, na síndrome de Swyer, essa mulher vai ter, né, trompas, útero e os 2/3 superiores da vagina, né? A genitália interna dessa mulher vai ser feminina, só que ao invés de ter ovários, ela vai ter gônadas. Gônadas não funcionantes, tá? E por que a genitália externa dela é feminina? Lembra que eu te falei que né, quem faz a genitália masculina, né, se desenvolver não é a dihidrotestosterona? Aqui não vai estar funcionando também. Então, a vagina não vai ter o desenvolvimento, né, da genitália externa masculina, vai ter uma genitália externa feminina. Essa é a síndrome de Swyer. Essa basicamente são as causas gonadais, tá? Agora é a síndrome de Savage, que ela tá lá em cima, né? Resistências gonadotrofinas. O problema tá no ovário, tá? O problema tá no ovário, só que tá relacionado à não interpretação do sinal. Ou seja, o FSH vai estar lá mandando, só que o ovário não vai estar recebendo esse sinal.
né? Vai ser uma resistência às gonadotrofinas. Então, o cariótipo vai ser XX, vai ser um cariótipo XX, só que os ovários vão ser não funcionantes, tá? Mas, assim, não vai ter a produção ali do hormônio antimileriano, então não vai, não vai desenvolver, né? Vai ter o desenvolvimento ali dos ductos de Miller, e a genitália externa vai ser feminina porque não tem a produção de testosterona. Essa aqui são as amenorreias primárias sem caracteres sexuais secundários, tá? E assim, síndrome de Turner, falou de rim ferradura, coarctação de aorta, angioedema de mãos, né, pescoço alado, baixa implantação de cabelo. Não, você não precisa nem saber o que é que acontece. Você vai marcar a síndrome de Turner, tá? E o cariótipo é X0. Síndrome de Swyer, é difícil cobrar essa síndrome, tá? Mas você pensa que é uma mulher XY. XY vai ter testículo, só que esse testículo não vai funcionar. Então a mulher vai ter útero, vai ter trompas, só que vai ter um testículo. Na síndrome de Savas, é basicamente uma resistência às gonadotrofinas, né? O FSH ele não vai funcionar lá no ovário. Então é uma mulher XX, só que com ovários não funcionantes, tá? Passando agora para continuando, né, nas amenorreias primárias sem caracteres sexuais secundários, só que dessa vez com FSH diminuído, ou seja, é um hipogonadismo hipogonadotrófico. Aqui a gente estava falando sobre o hipogonadismo hipergonadotrófico, ou seja, lá em cima está de boa, o problema está lá embaixo, no ovário. Agora a gente vai falar o contrário, o problema está lá em cima, não está no ovário. Né? E a gente vai investigar duas causas, se é na hipófise ou no hipotálamo. E como vai determinar isso? O teste do GNRH, que eu já tinha te falado lá antes. Né? A gente vai dar GNRH para essa mulher, e se a hipófise estiver funcionando, vai aumentar o FSH-LH, correto? Então a gente vai saber que o problema estava lá no hipotálamo, que não estava mandando sinal. Né? A gente simulou ali o GNRH. A hipófise funcionou, quer dizer que o problema estava no hipotálamo. Agora, fez o GNRH, a hipófise não funcionou, quer dizer então que o problema está na hipófise, né? Não aumentou o FSH-LH, o problema estava na hipófise. E basicamente a maior causa disso é o hipopituitarismo congênito, que vai se, que vai se desenvolver de outras formas além da amenorreia, tá? Normalmente aí vai ser um hipotireoidismo, por não estar produzindo ali o TSH, vai ter ali uma insuficiência adrenal, tá? A gente vai ver isso depois nas amenorreias secundárias, na síndrome de Sheehan, tá? Mas isso aí a gente vê depois. Se for positivo, né, aumentou o LH-FSH, quer dizer que o problema estava lá no hipotálamo. E o maior representante, agora, porra, isso aqui é um minion, uma dica meio estúpida, meio idiota que eu uso para decorar essa síndrome, que é a síndrome de Kalman. Pensa o seguinte, na Rafa Kalimann, eu sempre imagino ela sem nariz, né? E aqui na síndrome de Kalman, é uma menorreia primária em que a mulher ela vai cursar com anosmia ou hiposmia, ou seja, ela não sente cheiro. Aí, porra, sempre me vem na cabeça a Rafa Kalimann sem nariz. Porque o I vem no meio, Rafa Kalimann... Desculpa, ficou uma merda. Mas, enfim, cegueiras para cores também pode estar presente, cara. Mas sempre que você vê, a mulher não sente cheiro e ela tem uma menorreia lá em cima, hipotalâmica, é síndrome de Kalman. Cara, na hora que você vê hiposmia ou anosmia na sua prova, é síndrome de Kalman, tá? Nem, você não precisa saber nada disso aqui para frente. Se você ler síndrome, anosmia e amenorreia primária, síndrome de Kalman. Aqui, né, síndrome de Turner. Aqui algumas coisas que aparecem juntos, tá? Na síndrome de Turner e tal. Enfim, depois você lê com mais calma. Depois eu vou passar esses documentos tudo para você. Agora é a grande princesa das amenorreias primárias, tá? Que é a diferença, é o que mais é cobrado, né? Que são as síndromes de Mayer-Rokitansky e a síndrome de Morris. Eu vou explicar mais ou menos como funciona cada uma. Tá, a mulher tem caracteres secundários, sexuais secundários. Então quer dizer que o meu ovário tá. Não meu ovário, né? Porque o problema não tá lá em cima, né? O eixo tá funcionando. O problema tá no útero e na vagina. A primeira causa, tá? Que não tá escrito nesse mapa mental, que eu não entendo por quê, é o ímen hiperfurado, tá? Então, normalmente uma menina que está desenvolvida e tal, que apresenta amenorreia primária com caracteres sexuais secundários presentes, sempre verificar se o ímen está rompido, né? Porque se o ímen estiver lá íntegro,
vai estar segurando o sangue. Normalmente ela vai relatar ali, né, uma dor abdominal, né, em cólica, uma dor, né, cíclica, que é o sangue represado ali atrás do ímen, né? E é só imectomia, enfim. Descartou ímen perfurado, pede cariótipo, exame físico e ultrassom. E aqui eu vou te dar o pulo do gato, tá? Para você matar. Viu a menorréia primária, tá? Caracteres sexuais que é o presente, tá? Ok. Vê se a questão vai te falar sobre presença de pelo. Por quê? Se a mulher apresentar pelo, né, o desenvolvimento pubiano, é Mayer-Rokitansky. Você marca Mayer-Rokitansky. Não tem nada escrito no material, tá? Mas quando você vê pelo na questão, é Mayer-Rokitansky. Né? Nesse caso, caracteres sexuais secundários, porque os dois vão desenvolver mama, mas só Mayer-Rokitansky vai desenvolver pelo, tá? A síndrome de Morris é uma síndrome XY, tá? Então ela vai ter gônada. Só que a gônada vai ser funcionante, vai estar lá produzindo o hormônio antimileriano e a testosterona. Portanto, as mulheres com síndrome de Morris, elas não têm trompas, útero e os dois terços superiores da vagina, porém, os receptores de androgênio do corpo dela não vão funcionar. Não vão funcionar. A síndrome de Morris é a insensibilidade completa, tá? Existem as formas parciais, igual eu já tinha falado. Só que, na síndrome de Morris, esses receptores não vão funcionar. Ou seja, eu tenho hiperandrogenismo sem sinais de hiperandrogenismo. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma genitália feminina. Por quê? Se eu não consigo interpretar, se eu não tenho, meus receptores de androgênio não estão funcionando, então não vai agir lá na diferenciação sexual. Então essa mulher vai ter vagina curta, não vai ter útero nem trompa e vai ter o gônadas masculinas, né? O testículo ele fica intraabdominal, produzindo testosterona, né? E assim, laboratorialmente essa mulher vai ter excesso de testosterona. Só que normalmente é uma mulher. Por que que essa questão do pelo é tão relevante? Porque se os receptores de testosterona não funcionam, ela não vai ter sinais de hiperandrogenismo, tá? Então ela não vai ter pelo. Se a questão abordar uma das duas, diferencia assim. Mayer-Rokitansky que tem pelo e a síndrome de Morris não. A síndrome de Mayer-Rokitansky é basicamente malformação milleriana, tá? Nos ductos de Miller. Esses ductos eles não vão se desenvolver, né, adequadamente. Então, ela também não vai ter trompa, também não vai ter útero, também não vai ter ali os dois terços superiores da vagina. Mas vamos lá, essa aqui, é só para contextualizar, essa síndrome de Morris, é a Érica Coimbra. E ela teve um caso interessante em 2000, nas Olimpíadas de 2000, ela fez parte da seleção brasileira que ganhou bronze lá em Sydney, o Seul, enfim, nas Olimpíadas, tá? E antes das Olimpíadas, ela tinha, sei lá, seus 17, 18 anos. Antes das Olimpíadas, fazem a testagem dos atletas, né, para ver o nível de testosterona. Na época era assim, atualmente pedem cariótipo, enfim. E, né, fizeram um exame de sangue nela para ver o nível de testosterona. E o Comitê Olímpico, logo após esse teste, emitiu uma nota falando que ela tinha fraudado o gênero dela. E foi uma surpresa, né? Ué, como assim? Os níveis de testosterona dela estão aumentados, então quer dizer que ela é uma trans, bababá. E foi assim que ela descobriu que ela tinha síndrome de Mayer e síndrome de Morris, né? Ela tinha todo o fenótipo feminino, como você pode ver. Ela possuía órgão genital externo feminino, só que ela tinha gônada. Ela possui insensibilidade androgênica, tá? Então é um fenótipo feminino, só que ela tem gônadas. Doideira, imagina, você indo para a Olimpíada e você descobrir uma síndrome dessa. Enfim, vamos lá passar agora para menorrés, passando a Oi, menorrés Heitor. primárias. Oi. Pô, qual que é a diferença então da síndrome de Morris para aquela de Sewer? Que você falou que as duas têm testículo, as duas. Cariótipo XY, né? As duas vão ter testículo, tá? Só que na síndrome de Swyer, lembra lá que o testículo ele não é funcionante, pode crer? Então, tipo assim, as células de Sertoli e as células de Leydig, elas não vão funcionar. O problema da síndrome de Swyer está na gônada.
enquanto a síndrome de Morris vai estar nos receptores do corpo da mulher, sacou? Então, na síndrome de Swyer, não vai ter hiperandrogenismo, porque as células de Leydig não vão estar funcionando. É um testículo não funcionante. Enquanto lá na síndrome de Morris, o testículo é funcionante, tá? Tanto é que produziu lá o hormônio antimileriano, tanto é que não, não se desenvolveu o útero, nem as trompas, nem os dois terços superiores da vagina. Porém, os receptores de testosterona do corpo, eles não vão funcionar. Então, a testosterona está só ali no sangue, cara. Ela não está fazendo nada. Por isso que também não tem pelo, sacou? Essa é a Entendi, diferença. entendi. Valeu. Eu já tô acabando aqui, tá, galera? Vou passar bem rápido aqui em amenorreia secundária. Desculpa, falei que ia ser rápido, mas me empolguei. A amenorreia secundária é basicamente o seguinte: ela já apresentou menstruação, ela já menstruou alguma vez na vida, já teve ciclos menstruais regulares, só que subitamente ela parou de menstruar, tá? E como se dá essa parada, né? Ausência de menstruação por 3 meses, isso é decoreba, vai ter que decorar. Ausência de menstruação por um período equivalente a 3 ciclos habituais, ou seja, você deveria ter menstruado e não menstruou, ou quando ocorre menos de 9 menstruações ao longo do ano. Né? Isso aqui é decoreba, tá? Isso aí você vai ler antes da prova. E aqui é um fluxograma, cara, que aí você segue isso aqui, você mata todas as questões da prova. Primeira coisa, porra, a mulher menstruava regularmente e tal, sua amiga. Chega pra você, pô, amiga, parei de menstruar, mano. Tô há 3 meses sem menstruar. A primeira coisa que você pensa é o quê? Ih, cara, titio já ama, titio já cuida, né? Então a primeira coisa que a gente tem que descartar numa mulher com amenorreia secundária é a gravidez, certo? Então, o primeiro exame que a gente vai pedir diante de uma menorreia secundária, ou seja, a mulher menstruava, parou de menstruar subitamente, é o beta-HCG para descartar gravidez. Se positivo, pré-natal, fé. Se negativo, vamos passar para o TSH e para a prolactina. Normalmente, tá, em alguns contextos, algumas referências, esses testes são pedidos todos juntos com uma ultrassom, tá? A gente não faz mais esses testes de progesterona e de estrogênio e progesterona. Mas, assim, em geral, segue isso aqui que tu vai matar as questões na prova. Tá? Na prática é diferente, mas enfim. Beta-HCG negativo, TSH e prolactina. Por quê? Lembra que eu falei lá do hipotireoidismo? Que o TRH ele é precursor também da prolactina, e com aumento do TRH, né, no hipotireoidismo, vai aumentar a prolactina, e a prolactina ela vai agir lá no GNRH, alterando a sua pulsatilidade, fazendo com que o eixo ele iniba. Por isso que as meninas vão falar ali mais posteriormente que durante os primeiros 6 meses ali, né, durante pelo menos ali o amamentamento, a amamentação exclusiva, de uma contracepção natural. Por quê? O bebê está ali mamando, estimulando o leite, com isso vai aumentar a produção de prolactina, com isso vai haver toda a inibição do eixo, tá? Passando, TSH e prolactina normal, teste da progesterona, o que que eu quero ver aqui, né? O que está faltando lá no ovário? É estrogênio? É a progesterona? Se o teste da progesterona der positivo, quer dizer o seguinte, que eu não tenho a formação do corpo lúteo. Lembra que eu falei lá na primeira aula para você que o corpo lúteo ele produz a progesterona? Então, na SOP, eu não tenho a formação do corpo lúteo, tá? É anovulação crônica. Anovulação. Se eu não ovulo, se o meu óvulo não sai, eu não tenho a formação do corpo lúteo. Então, se o que estava faltando era progesterona, eu dei a progesterona, essa mulher sangrou, tá dado o diagnóstico de anovulação, tá? Se deu negativo, a mulher não sangrou, faz o teste do estrogênio e progesterona. Agora é para valer, porque eu estou simulando todo o ciclo menstrual da mulher. Dei o estrogênio, dei a progesterona, a mulher não sangrou, então quer dizer o seguinte, porra, eu simulei o ciclo inteiro, o ciclo ovulatório inteiro, né? O ciclo ovariano inteiro. E mesmo assim o meu útero não respondeu, então quer dizer que o problema está no útero, tá? Então, se eu simulei um ciclo ovariano, o útero não respondeu, quer dizer que o problema está no útero, que o problema mais prevalente é a síndrome de Asherman. Asherman é basicamente assim, isso aqui é o pulo do gato, tá? Vai chegar uma questão para você, mulher após curetagem, 3 curetagens, aborto, bababá, curetagem, curetagem, curetagem.
sempre vai ser uma mulher que, depois que fez um procedimento ali no endométrio, ela apresentou aderências, tá? Sinéquias, ou seja, são como se fossem pontos de fibrose no útero, tá? E isso altera a sua estrutura. Então, síndrome de Asherman, sempre que a questão quiser, né, te dar um diagnóstico de síndrome de Asherman, vai falar curetagem. Curetagem, curetagem, após curetagem, fez tantas curetagens, síndrome de Asherman. Passando aqui, fez o teste do estrogênio e da progesterona, paciente sangrou, ué, então quer dizer que o eixo que não está funcionando, né? Que eu simulei todo o ciclo ovariano, o útero respondeu, então quer dizer que a merda tá, né, ou no ovário ou lá em cima. Mediu o FSH. Se o FSH veio aumentado, mesmo esquema, alteração ovariana. Está sem resposta. E aquela mulher, aquela questão que a mulher é de 40 e pouco, de 38 anos, reclama de infertilidade, de amenorreia, bababá, insuficiência ovariana prematura, tá? Vai ser a primeira coisa a se pensar. Você viu na questão, a mulher tem 38 anos e parou de menstruar, insuficiência ovariana prematura. E o FSH está alto, no caso. Insuficiência ovariana prematura. Depois, você faz RH, então quer dizer que o problema estava lá no hipotálamo, né? O que que pode causar? Aqui entra uma porrada de fator, tá? Por quê? Exercício físico pode alterar a pulsatilidade do GNRH, né? Os opioides, as endorfinas, podem mudar o padrão de pulsatilidade. Infecção, né? Estresse, né? O cortisol pode mudar também os padrões. Então, você vai distúrbios alimentares, né? O lado gente, quando chega nesse tipo de situação, de chegar ao ponto do GNRH, normalmente a questão vai querer que você fale síndrome de Sheehan, tá? O que é síndrome de Sheehan? Sempre que você vê na questão, isso tudo vocês estão anotando, né? Sempre que você vê na questão uma mulher que deu a luz ali há 3 meses atrás, sei lá, há 2 anos atrás, com relato de sangramento excessivo, de hemorragia no parto, periparto, pensa em síndrome de Sheehan, tá? Falou, parto, sangue, muito sangue, síndrome de Sheehan. Por quê? Você diminui o nível intravascular, tá? Isso vai causar uma necrose na pituitária, né? É a insuficiência pituitária por conta de uma necrose, né? Você baixou muita pressão a ponto de faltar, né, perfusão na hipófise, e isso causa uma insuficiência hipofisária geral. E também para apresentar outras condições, né? Insuficiência de ACTH, que aí vai gerar uma insuficiência adrenal, insuficiência de TSH, que vai gerar um hipotireoidismo, tá? Vai dar esses comemorativos para você, tá bom? E assim, de amenorreia secundária, cara, pega esse quadrinho aqui e fica lendo e lembra do que eu te falei. Síndrome de Asherman, curetagem, teste da progesterona positivo, síndrome do ovário policístico, né, anovulação crônica, é, primeiro exame a ser pedido, beta-HCG, teste do GNRH, veio negativo, problema está na hipófise, síndrome de Sheehan, sabe? Essas diquinhas que vão fazer vocês matarem as questões rápidas. Mesmo que você não saiba isso tudo, você viu hemorragia puerperal, você viu hemorragia ali periparto, síndrome de Sheehan, que não cobra muito além disso não, tá, gente? Agora, para terminar aqui, rapidão, desculpa as meninas aí, Carol e Thaís, eu me estiquei um pouquinho aqui. Vamos lá. Questão: em paciente com resultado negativo para os testes de estrogênio e progesterona, uma das causas de amenorreia é... O que eu falei para vocês? Simulei o ciclo ovulatório. Mulher não menstruou, o problema está no útero, porra. Eu simulei o ciclo ali do ovário. Se eu fiz tudo certinho e a mulher não respondeu, o problema está no útero. Tá aqui, ó, sinéquia intrauterina. Lembra? Síndrome de Asherman. Tá? Tem esse nome também, sinéquia intrauterina, quando ele quiser te fuder. Tá? Isso aqui é mó canalice. Síndrome de Asherman.
JHT, 28 anos, parto. Ó, o que que eu falei? Parto recente com sangramento significativo, apresentando agalactia no puerpério. Lembra que eu te falei? Vai causar uma merda generalizada lá na hipófise. Então, também não vou produzir prolactina. Sem prolactina, a mulher não produz leite no puerpério. Atualmente, é a menorreia. Podemos definir como, qual é? Síndrome de Sheehan. Sempre vai abordar essas merdinhas aqui, parto com um sangramento significativo, é, teste do estrogênio e da progesterona, não falou aqui da curetagem, né? Mas sempre vai falar também. Ó, anosmia, hipogonadismo hipogonadotrófico. Lembra que eu te falei da Rafa Kalimann sem nariz? Imagina ela lá sem nariz, sem o I, né? A parte do meio, que é o nariz. Viu anosmia, hipogonadismo hipogonadotrófico. Só de anosmia, irmão. Síndrome de Kalman. Nem pensa. Esse tipo de questão você nem pensa. Só vai no que a questão te dá, ó, anosmia. Ponto, matou a questão. Durante consulta, cuja queixa principal foi baixa estatura, uma menina de 3 anos de idade. O pediatra, ó, o que eu estou falando para vocês? Baixa implantação das orelhas e cabelo, cúbitos vagos, valgo, tá? Cúbito, fossa cubital, valgo para dentro. Palato ogival, quarto metacarpo curto, tá? Tais dados o fizeram solicitar, dentre outros exames, o cariótipo por bandeamento GTG. Para o quadro citado, a principal hipótese diagnóstica é... Oh, caralho. Síndrome de Turner. Lembra que eu falei para vocês, baixa implantação do cabelo, né? Todo o fenótipo, quando eles quiserem, pô, falar um monte de coisa estranha, normalmente vai ser síndrome de Turner, cara. Nem pensa muito, tá? Desculpa aí ter me esticado um pouco, tá, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar aí agora. E que a gente escute aí ou manda no WhatsApp para acelerar também as outras meninas. E é isso aí, tá? Da minha parte é isso. Vou passar aí para as meninas. Boa noite, gente. E Tá dando para me escutar? Ah, você tem mais... Te interrompi? Pode terminar de falar.